contratação de artistas pela administração pública na nova lei. E no quinto bloco, nós vamos trazer aqui documentos e regularidade fiscal. É um grande tema a ser abordado. O artigo 2º especifica que, em seu inciso 5, prestação de serviços. Isso é novo, né? É novo. No artigo 6º, das definições, ele traz no inciso 8, contratado, pessoa física ou jurídica, signatário de contrato com a administração. Observem, a lei é de licitação e contrato. Quando não houver a licitação propriamente dita, o contrato é que vai ser, são duas peças independentes. E o contrato, ele não é independente em absoluto. O contrato vai seguir regras e condições dentro do que é um procedimento licitatório. Não é um contrato simplesmente eu quero contratar. Existem especificações. No artigo 14, especifica: não poderão disputar da licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente. Vejam que aqui, mesmo se você não pode participar da licitação, tem que observar que também há impedimento para execução do contrato. Tem que ser observado isto. Inciso 3. Pessoa física ou jurídica que ao tempo da licitação ou contrato tenha sanção imposta. Essa sanção imposta, ela tem que ser avaliada e vai ser através de certidões. O inciso 6, que é novo, ele diz: pessoa física ou jurídica que nos últimos 5 anos anteriores à divulgação do edital, se for licitação, tenha sido condenado judicialmente. Agora, isso não é apenas no edital de licitação, é também na formação do contrato. Então, nos últimos 5 anos, quem for contratar com a administração pública não pode dispor de nenhuma sanção a ela imposta. Com exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores à condição análoga de escravo, ou por contratação de adolescentes, nos casos vedados pela legislação. É novo, mas aonde você vê isso? Você vai tirar através de certidão do Ministério do Trabalho e com a declaração de que você, empresário, não só empresário, pessoa física também, não contrata menores de 18 anos, exceto na condição de menor aprendiz, que é o que a legislação permite. No parágrafo 1º, o impedimento citado também é aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica. O que é que a lei prevê aqui? É que você não pode ser substituído por alguém apenas para burlar a legislação e ter um contrato com a administração pública. Essa é a previsão legal. No artigo 17, vem as fases do processo licitatório. Que fases são essas? O inciso 5, a habilitação. É aqui um grande questionamento. Porque esse dispositivo de habilitação, ele tem que ser visto, analisado, com base no inciso 5 do artigo 72, que é a comprovação dos requisitos de habilitação, com o artigo 68, que é a relação documental.
estabelecido para uma habilitação. A habilitação não é especificamente para licitação. A habilitação é para aquele que vai contratar com a administração pública, seja licitante ou contratação direta, que é o caso dos artistas. O artigo 72, ele é novo nesta lei. No artigo 68, o que é que se exige para a habilitação fiscal, social e trabalhista para as contratações? É preciso você ter CPF ou CNPJ, por isso que a habilitação não é para licitantes, é porque quem vai contratar com a administração pública precisa apresentar esses documentos mínimos, que são os documentos CPF, CNPJ, se for pessoa física ou jurídica. A inscrição do cadastro estadual ou municipal, se houver para pessoa jurídica, tem que apresentar ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Aqui surge a questão do CNAE. Você tem que ter a inscrição na sede e você precisa ter o seu CNAE correspondente à contratação. Se o seu CNAE não for compatível com a atividade a ser contratada, não pode. No inciso 3, a regularidade da fazenda federal, estadual ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outro equivalente. Então é preciso as certidões federal, estadual e municipal de quem vai contratar. No inciso 4, a regularidade relativa à Seguridade Social e do FGTS. Inciso 5, a regularidade da Justiça do Trabalho. Inciso 6, o cumprimento do inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. O que é isso? É a contratação de menor de idade, exceto em condição de menor aprendiz. Isso se faz como? Através de uma declaração de que você não contrata menor de idade, exceto para as empresas em menor aprendiz, se tiver o programa. Os documentos referidos deste artigo poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros documentos por meio eletrônico. Parágrafo 2º. A comprovação de atendimento dos incisos 3, 4 e 5 deverão ser feitos na forma da legislação específica. A emissão de certidão, que essas certidões elas são retiradas pelo órgão público. Na hora que vai contratar, a pessoa física ou jurídica entrega seus documentos que são de uso pessoal e os documentos públicos, como certidões, são retirados pelo órgão contratante. O artigo 18, que traz a fase preparatória, também é uma matéria nova, um dispositivo novo. Ele traz no inciso 8 a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa. Ele estabelece que a proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa para a administração pública. Ou seja, na fase preparatória, quando você vai contratar o artista, é preciso que você apresente uma proposta apta a gerar o resultado da contratação. E o que é a proposta apta? É a habilitação, é estar com toda a documentação em dia. Para que haja a contratação de forma escrita, interposta, imposta pelo artigo 91, e estabelece um outro detalhe, no parágrafo 4º. Se eu vou contratar o artista, eu tenho a fase preparatória, de habilitação, de documentação.
autorização e publicação. Em seguida, a tramitação normal para que haja, no final, a contratação. Só que para formalizar a contratação, a administração pública, antes de fazer o contrato, ela vai ter que anexar aos autos, anexar a consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensa, que é o 6, o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNEP, emitir essas certidões e a certidão de débitos trabalhistas, antes de formalizar o contrato. Como a formalização do contrato é feita pelo setor jurídico, ao setor jurídico vai competir antes mesmo que o gestor mande fazer o contrato. Terá que ser feito essa consulta, anexar as certidões antes de formalizar ou prorrogar o contrato. Vejam que há um trato específico a ser feito pela gestão pública. Outra certidão obrigatória é a certidão do CADIM. Está na Lei 10.522/2002. Porque o artigo 6º diz que é obrigatório a consulta prévia ao CADIM pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, para contratos que envolvam desembolso a qualquer título de recursos públicos. Ora, contratos. Então, na hora que eu vou contratar, eu tenho que ter a consulta do CADIM. Mas aqui, ela é mais específica para as empresas e principalmente nas questões de licitação. Mas a consulta é uma cautela do gestor público, para que ele não incorra em erro grosseiro, em dolo, em dano ao erário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, verificar, acompanhar nossas publicações dos artigos sobre a matéria no site, nos sites aqui expostos em nossa tela.